Wilfred Bion desloca a psicanálise do território clássico da interpretação do conteúdo reprimido para uma investigação mais radical, o que torna possível pensar. Antes de perguntar o que alguém pensa, ele pergunta como o pensamento nasce e, sobretudo, o que acontece quando ele falha. A relação entre pensamento e ação em sua obra não é moral nem comportamental, é estrutural. A ação pode ser uma continuação do pensamento, mas pode também ser sua substituição violenta. Para Bion, o pensamento não surge espontaneamente como uma faculdade natural plenamente disponível. Ele nasce de uma experiência emocional primitiva, a frustração. O bebê sente fome, desconforto, ausência. Se essa experiência é tolerável, ela se transforma em pensamento. Se não é tolerável, ela se transforma em descarga. Pensar é, portanto, suportar não saber imediatamente. Pensar é suportar a ausência do objeto. Pensar é suportar o tempo. Essa formulação muda profundamente a compreensão da ação impulsiva. A ação não é apenas uma escolha inadequada. Ela pode ser o efeito de um colapso da função de pensar. Quando a mente não consegue metabolizar a experiência emocional, ela age. Age para expulsar, para evacuar, para interromper a tensão interna. Nesse sentido, agir pode ser uma defesa contra o pensamento. Bion descreve esse processo com a noção de função alfa. A função alfa transforma experiências sensoriais brutas, aquilo que ele chama de elementos beta, em material pensável. Quando essa transformação ocorre, a experiência pode ser sonhada, lembrada, simbolizada. Quando não ocorre, a experiência permanece intrusiva e precisa ser evacuada por meio de ação, somatização ou ataque ao vínculo. Assim, a ação impulsiva não é apenas comportamento, é comunicação falhada, é pensamento que não conseguiu nascer. Essa perspectiva permite compreender por que certas ações repetitivas não mudam mesmo diante de interpretação. A interpretação supõe um sujeito capaz de pensar sobre o que faz, mas para Bion, muitas vezes o problema está antes disso. O sujeito ainda não pode pensar o que vive. A ação aparece então como uma tentativa de sobreviver à experiência emocional não simbolizada. Outro ponto decisivo em Bion é a ideia de ataque ao vínculo. Pensar implica ligação entre elementos mentais, ligação entre sensação e significado, entre experiência e memória, entre sujeito e objeto. Quando essa ligação ameaça gerar dor psíquica intolerável, o aparelho mental pode reagir destruindo a própria possibilidade de ligação. Nesse momento, a ação surge como ruptura. Ela não apenas substitui o pensamento, ela impede que ele exista. Agir pode ser uma forma de não saber. Por isso, para Bion, a tarefa analítica não é apenas interpretar conteúdos, mas sustentar condições para que o pensamento se torne possível. O analista não oferece respostas, oferece continência. A continência é a capacidade de receber estados emocionais brutos do paciente e devolvê-los transformados, toleráveis, pensáveis. Nesse processo, o paciente aprende algo fundamental, que a experiência emocional pode ser pensada sem destruir o sujeito. Pensamento e ação, portanto, não são opostos simples. A ação pode ser pensamento em movimento, quando nasce de uma mente capaz de simbolizar, mas pode ser também o colapso do pensamento quando surge como descarga. A originalidade de Bion está em mostrar que pensar não é um luxo intelectual, é uma função vital. Quando falha, a mente não apenas erra, ela age no lugar de pensar, e quando consegue operar, a ação deixa de ser expulsão e passa a ser escolha.